Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 91 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 227 e 228 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira sobre as categorias com estabelecimento de noções especiais a respeito das mesmas. Desta feita, a consolidação das leis do trabalho começará suas interações a respeito daquelas categorias de operadores de serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia. É importante dizer que, em algumas situações, estes termos já não fazem mais parte do cenário operário brasileiro com a evolução das telecomunicações. Todavia, outras categorias que vieram a desenvolver suas atividades profissionais em substituição às que a consolidação das leis do trabalho atuou como sendo as que deveriam ser protegidas, especialmente à época de sua trazida a lume no cenário operário brasileiro, serão consideradas, no caso destas atividades especiais protegidas, em lugar daquelas que já não existem mais. Partindo desse princípio, o artigo 227 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que a duração máxima de 6 horas de trabalho contínuo por dia ou 36 semanais será aplicada aos operadores de serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia. Portanto, aquela mesma jornada de 6 horas de trabalho contínuo que é aplicada aos bancários, como nós vimos nas aulas anteriores, também se aplica aos operadores de serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia. É importante dizer que, no caso dos bancários, a jornada máxima era de 40 horas semanais. No caso dos operadores em serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia, esta jornada máxima passa a ser
de 36 horas semanais. Quando em caso indeclinável forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal, a empresa pagará o excesso com o acréscimo de 50% sobre o salário hora normal praticado para estas categorias e esse tipo de prestação pessoal de serviços. Neste caso, é importante informar que apenas em situações que não podem ser modificadas, quer dizer, em situações indeclináveis extremas, em que os operadores sejam obrigados a permanecer em serviço além da jornada de 6 horas cotidianas ou mesmo além da jornada de 36 horas semanais, a empresa pagará o excesso com um acréscimo de 50%, que é o mesmo previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil para as horas em regime de sobrejornada, sobre o salário hora normal. Ainda é importante ventilar que telefonistas de mesa, ou seja, aquelas que trabalham em uma mesa de distribuição de telefonia ou de recepção de mensagens telefônicas amplas, mesmo não sendo uma empresa especializada em telefonia, a sua jornada máxima será também de 6 horas, de acordo com o que dimana da súmula 178 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, aqui nós temos uma situação de variação da atividade de telefonista, deixando bem claro que só se considera telefonista para os sentidos da súmula 178 do Tribunal Superior do Trabalho aquelas pessoas que laboram em mesas de telefone, não sendo assim consideradas aquelas que recebem eventualmente algum telefonema, como o caso das recepcionistas que não são telefonistas, mas recebem as ligações dos clientes para marcação de alguma atividade pertinente aos comandos empresariais a que se encontram adstritas. Portanto, telefonista de mesa é só aquela que trabalha exclusivamente como telefonista, recebendo, fazendo e transmitindo as ligações recebidas. Neste caso, ela também terá direito à duração máxima de 6 horas de trabalho contínuo. É importante também dizer que o artigo 227 da Consolidação das Leis do Trabalho fala em duração máxima de 6 horas de trabalho contínuo. Portanto, aqueles trabalhos que não são continuamente desenvolvidos, como operação de serviço de telefonia, telegrafia, submarina ou subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia, não são atingidos por essa duração máxima de 6 horas prevista no artigo 227 da Consolidação das Leis do Trabalho. É preciso, portanto, que esse exercício profissional pelos laboristas seja contínuo. Se for esparçado, não cabe a jornada máxima de 6 horas diárias de trabalho ou 36 semanais. Os operadores diz o artigo 228 da Consolidação das Leis do Trabalho, que os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto
na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade do texto for superior a 25 palavras por minuto. Aqui nós entramos justamente naquela situação que alertamos quando estivemos a estudar nesta nossa aula de número 91, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a respeito do artigo 227 da Consolidação das Leis do Trabalho, quando alertamos para o fato de que algumas categorias previstas naquele artigo 228 e 227 e neste artigo 228 poderiam já não mais estar vigentes dentro do meio ambiente de trabalho brasileiro, como é o caso aqui da situação daqueles que trabalham com escrita datilográfica. Hoje a datilografia está totalmente substituída, a não ser em casos extremos, ainda existe alguma datilografia pertinente, substituída totalmente pela digitação em computadores, notebooks e assemelhados. Portanto, o artigo 228, que não foi modificado, infelizmente, pela reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, porque poderia aquela reformulação jurídica ter atentado para estes fatos destas categorias que já não existem mais, como a datilografia, para consertar e atualizar o artigo 228 da Consolidação das Leis do Trabalho, além de outros artigos que nós vimos ao longo destas já 91 aulas, alertado para este sentido de que a reforma trabalhista perdeu a oportunidade de trazer ao texto consolidado uma precisão muito maior do que a que veio a ser introduzida no texto seletista. Portanto, não existe mais, praticamente, para não dizer que totalmente, a situação datilográfica, mas sim aqueles operadores de meios de computação que vieram a substituir a datilografia. Portanto, nesses casos, os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto. É a mesma situação que nós estudamos no artigo 227. O trabalho não é permitido aos operadores de modo ininterrupto, ou seja, aquele modo parcelado, ele é possível de ser implementado para os operadores na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou por meio de computadores, quando a velocidade do texto for superior a 25 palavras por minuto. Se a velocidade do texto for inferior a 25 palavras por minuto, não há que se falar em impossibilidade de desenvolvimento da prestação pessoal de serviços dos operadores, ainda que o texto, a velocidade do texto seja superior a 25 palavras por minuto. Apenas aqueles que se agitam nesta situação
de modo ininterrupto. Os modos parcelados, portanto, não estão agraciados pelo tema do artigo 228 da Consolidação das Leis do Trabalho. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 91 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de vocês nas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades tranquilas que vocês estarão a nos ajudar a manter ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.